vou pedir perdão para vocês, desculpa se eu me emocionar, porque eu tenho vivido essa história há 4 anos. 2020, ali começa a segunda questão da Covid, onda, e eu me levantei com angústia, com medo de morrer, com ansiedade no meu coração. E sabe aquele dia que você acorda e literalmente você diz assim: meu Deus, triste. Gente, tudo que você imagina, literalmente. E quando eu acordei naquele dia, eu disse: meu Deus, coração pesado. Peguei minha Bíblia e fui orar, disse assim: Deus, eu tenho que orar, porque eu estou ruim hoje. E naquele momento, o Espírito Santo falou para mim e disse assim: Costa Neto, sabe por que esse medo de morte, essa ansiedade, sabe por que essa angústia no seu coração, sabe por que você está se sentindo mal? Porque você está tendo apenas uma visão terrena. O problema é que a tua visão está só para essa terra. E aí ele diz assim: terra é o teu ambiente para cumprir a tua missão de vida. Você não foi feito para viver na terra. O teu projeto não pode ser para essa terra. O teu projeto tem que ser para a eternidade. E aí ele diz assim: estuda 1 Coríntios capítulo 15, e naquela manhã eu comecei a estudar 1 Coríntios capítulo 15, e quando eu me deparei no versículo 19, o apóstolo Paulo, e por isso que eu fiz questão, e aí a Raquel me trouxe esse vídeo, da história do apóstolo Paulo, quando ele, na sua carta, ele fica incomodado. Ele se incomoda porque que as pessoas estão esquecendo a eternidade. Ele se incomoda e fica perturbado. A palavra ele se perturba e diz assim: que história é essa que vocês estão vivendo? Que tipo de linguagem é essa que vocês estão falando? Que tipo de mentalidade é essa que vocês estão dizendo? Jesus não ressuscitou? Se Jesus não ressuscitou, então nós somos mentirosos, porque nós estamos falando que Deus ressuscitou. Que mentalidade é essa? Dizer que não tem mais ressurreição? Que é isso que vocês estão falando, que não tem vida eterna? E aí ele, no versículo 19, o pessoal da mídia me ajudar, e desculpe não ter passado aí os versículos, obrigado. Mas ele diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Podemos ler juntos, gente? 1, 2, 3, vamos dizer? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se você pega o inverso, e aí onde Deus falou profundamente ao meu coração, em outra tradução, diz assim: vocês são se é para essa vida somente, se a nossa visão for só terra, ele diz: nós somos os mais miseráveis, as pessoas mais infelizes. Então, se você pega o texto, diz assim: se a nossa esperança for o céu, se a nossa esperança for a eternidade, nós vamos ser as pessoas mais felizes da terra. O título da minha mensagem é Almejando a Eternidade. Almejando a Eternidade. Eu confesso para você que Deus não diz assim: Costa Neto, fala só isso, Costa Neto, prega só isso. Mas onde eu tenho a oportunidade, eu quero resgatar. Eu disse: Espírito Santo, você não me pediu, Jesus, o Senhor não me pediu, mas eu quero resgatar. Eu quero resgatar o amor ao céu. Eu quero resgatar o foco à eternidade. Eu quero, Senhor meu Deus, que a tua igreja se prepare para a nossa casa real. Eu quero que o teu povo, ó Deus, deseje não apenas as coisas dessa terra. Na verdade, não deseje nada dessa terra, mas o que o teu povo
eu quero orar, eu quero resgatar, eu quero pregar que o teu povo tem um amor pelo céu, um amor por se encontrar com Jesus, de estar na presença do Cordeiro, de estar na presença do Pai, de almejar viver a eternidade, que isso seja algo tão real, tão real, tão real, que nada dessa terra tenha valor, apenas a gente cumprir a nossa missão de vida e se encontrar com o Senhor Jesus. Porque quando a gente fala sobre eternidade, a gente vai estar falando, né, sobre o fundamento, João Vitor, do Evangelho de Jesus. Primeiro, no capítulo 1 de Tito, capítulo 1 e 2. Por que vida eterna? Porque almejar a eternidade, no capítulo 1, os versos 1 e 2 do livro de Tito, Paulo ensinando, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Ele disse: eu fui levantado para ensinar sobre fé e conhecimento de Deus, fé em Deus, conhecimento de Jesus, da palavra de Deus. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. De outra forma, Paulo diz o seguinte: eu vou ensinar, eu quero ensinar. Eu fui levantado para falar sobre fé em Deus, fé na palavra, fé naquilo, nas promessas de Deus, conhecimento de Jesus, conhecimento do Espírito Santo. Ele diz assim: mas isso que eu vou ensinar tem um fundamento, a vida eterna. Porque se não for sobre vida eterna, ensinar sobre fé, para que ter fé para viver apenas nessa terra? Se não for conhecimento da palavra e amor ao Espírito Santo, amor pelas coisas eternas, para quê? Para quê ter conhecimento? Se vida eterna não é o meu alvo, se o céu, o lar, estar na presença de Jesus, não é apenas andar em ruas de ouro, é estar na presença de quem nós cantamos, de quem nós adoramos, de quem nós exaltamos. Nós estamos aqui nessa conferência, gente, é por causa que a gente ama Jesus, a gente quer aprender as coisas de Jesus, a gente quer aprender as coisas de Deus. Por quê? Porque nós um dia estaremos para sempre com Ele. E o apóstolo Paulo diz assim: eu ensino fé e conhecimento de Deus, que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Estou lendo 1 Pedro 1, 3 e 4. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada, aonde, gente? Nos céus para vocês. Herança guardada nos céus para vocês. Quando você vai ver sobre o assunto vida eterna, a gente canta, pessoal. A gente canta. Nós cantamos e nos emocionamos. Quando o Carlinhos começou a puxar, foi a sua mão. E aí a gente se emociona. E um dia eu sei que Ele vai me buscar. É a sua mão que vai nos levar. E a gente vai estar para sempre com Ele. Não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais angústia. Nós estaremos para sempre com Ele. A gente canta sobre a eternidade. E, gente, nós cantamos aqui e repetimos novamente coisas que acontecem não na terra, coisas que acontecem no céu. Somente Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo,
santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Só tu és santo, santo, santo. A gente canta, a gente celebra, digno é o Cordeiro de receber, e a gente celebra sobre o Cordeiro que está sentado. E gente, nós cantamos, nós celebramos, nós abrimos a nossa boca. A primeira coisa que eu e você a gente precisa entender é que se a gente quer almejar, é o meu foco, pastor, eu quero aprender sobre a eternidade, eu quero amar a eternidade, eu quero ter foco na eternidade, eu quero abrir-se ao Espírito Santo para Ele construir a eternidade na minha vida. Você precisa ter uma mudança de mentalidade. É aqui no coração. Uma mudança de mentalidade, um amor pela eternidade. E como é que eu amo a eternidade? Como é que eu mudo de mentalidade? É saber que o céu é o meu lugar. Fala comigo, gente, o céu é o meu lugar. Diga comigo, o céu é a minha verdadeira casa. Vamos lá, todo mundo, o céu é o que, gente? É a minha verdadeira casa. Minha verdadeira casa. João capítulo 14, verso 1 a 4. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, palavra de Jesus. João 14, 1 a 4. Não se perturbe o coração de vocês. Não o que, gente? Não perturbe. Fique perturbado. Não fique ansioso. Não se perturbe. Por quê? Qual o caminho? Creio em Deus. Creiam também em mim. E aí, por que eu e você a gente não pode se perturbar? Por que eu e você a gente não pode ficar com medo? Por que eu e você a gente não pode ficar ansioso? Pode, por determinada situação, mas não uma vida, não uma mentalidade, não um estilo de vida. Passamos momentos, somos humanos, mas o Jesus está dizendo assim: mas não seja isso o meu estilo de vida, perturbação. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, se isso não fosse verdade, se isso fosse apenas uma teoria humana, se isso não fosse realidade, eu seria a primeira pessoa a dizer para vocês: mas eu vou preparar lugar para quem? Para vocês. Diga assim: Jesus tem um lugar para mim. Se você crê, diga assim: Jesus tem um lugar para mim. Diga assim: Jesus tem um lugar para mim. E quando eu for e preparar lugar, gente, Jesus está falando para mim e para você: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, para sempre dar glória a Deus. Glória a Deus. Como viver essa realidade, gente? Como viver essa realidade? Eu tenho feito na minha vida isso, e eu quero estar compartilhando, uma mensagem, um papo, uma conversa de coração, do que eu faço para cada vez mais desejar o céu, almejar o céu, viver o céu. Primeiro, eu tenho estudado a palavra de Deus, tudo sobre o céu. Tudo sobre o céu. Eu tenho feito minhas leituras, lógico, procurado encontrar outros assuntos, sim, com certeza, mas eu tenho dedicado a estudar sobre o céu, estudar sobre o céu. Tenho falado para a neném, eu estou estudando todo dia Apocalipse, todo dia Apocalipse, todo dia Apocalipse, todo dia Apocalipse, todo dia Apocalipse. Quando eu vou para a academia malhar, eu boto lá Apocalipse capítulo 1, eu, João, servo do Senhor, quando estive, e ali diante do trono estavam, e ali eu malhando, e eu vejo o trono, e ali eu malhando, eu escuto sobre o trono, eu escuto sobre os anciãos, eu escuto sobre os querubins, eu começo a
imaginar como é o céu. Enquanto está cantando aqui, eu disse assim, o céu deve ser o mesmo jeito. Multidões, milhares e milhares, milhões de milhões cantando ao Cordeiro e exaltando o nome do Cordeiro. Eu leio sobre o Apocalipse, eu quero cheirar o céu, eu quero sentir o cheiro do céu, eu quero ouvir o som do céu, eu estudo sobre o céu. Eu quero encorajar você a estudar sobre o céu, a falar sobre o céu, a cantar sobre o céu, a deixar que o Espírito Santo na sua vida possa revelar pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Ei, gente, não é um filme, não, é o Espírito Santo colocar na sua vida a eternidade pela palavra, pelo aquilo que Jesus Cristo falou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem a vida eterna, gente. Ei, busque pela oração diária, busque pelo conhecimento da palavra de Deus, leia sobre. Primeira vez que você vai ler, pode ser, André, que não, né? Sim, foi meio estranho, né? Sei lá, alguma coisa estranha. 4 rostos, 6 asas, olho dali, daquele lá. Gente, porque é terreno, mas daqui a pouco vai ser normal para a gente. Daqui a pouco vai ser normal para a gente. Daqui a pouco a gente vai estar lá. A gente vai lá. Que legal. Eu estava na terra. Quando eu vi essa imagem dos olhos, da cabeça de um cabeça de leão, cabeça de um homem, cabeça de não sei o quê, eu ficava perturbado. Mas que coisa linda, meu Deus do céu. A gente tem que se acostumar com o céu, porque a gente não vai ser aqui que a gente vai morar. A gente vai morar lá, não é aqui na nossa casa. A gente tem endereço para receber correspondência, a gente tem endereço para receber boleto, a gente tem endereço para dormir aqui, mas essa aqui não é a nossa casa é no céu. Casa do céu, gente. Leia a palavra, Tiago, leia a palavra, 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 leia a palavra. É a palavra, fala comigo, é o que, gente? É a palavra. É a palavra de Jesus, é a palavra dele, é a palavra de Deus que vai implantar na minha vida, porque almejar a eternidade. Outra coisa que eu tenho pedido é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, o Senhor disse, Jesus falou que o Senhor ia ensinar tudo o que Jesus Cristo disse e ensinou, Júlio. Esse Espírito Santo, o Senhor é o maior professor, Sinara, sobre o céu. O Senhor é o maior professor sobre a eternidade. O Senhor é a maior autoridade sobre a eternidade. Coloca no meu coração, Senhor, coloca na minha mente, Espírito Santo, a almejar a eternidade. Almejar a eternidade. Palavra de Deus. Por quê? Porque eu e você, a gente precisa mudar o que, gente? A minha mente. Mudar a minha mente. Virar a chave. Virar a chave. Gente, aconteceu na minha vida, aconteceu com Pedro, aconteceu com o Tiago, aconteceu com Paulo, aconteceu com os apóstolos, aconteceu com eles. A visão deles era só terra. Quando eles começaram a andar com Jesus, era só terra, era só sobre terra, é só sobre assuntos da terra. E quando você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, eu combati o bom combate, eu cumpri a minha missão, eu cheguei aqui, eu guardei a fé. E o próximo passo é assim, e eu só almejo agora uma coisa, estar adiante de Jesus Cristo e receber a recompensa eterna. A gente tem que ter mudança de mentalidade, pela palavra de Deus, pela leitura dos evangelhos, da palavra de Deus. Explore o conceito do céu com entusiasmo, anseie pela morada celestial. E, gente, faça com que esse assunto se torne natural. Fala comigo, esse assunto se torne o que, gente? Natural. Natural. Natural.
É o nosso café da manhã, né, neném, Lucas? Eternidade. Quem anda comigo, né, Ana? Minhas orações é: Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor me deu. Obrigado pelo dia que o Senhor conhece. Ó Deus, o Senhor nos concede. Obrigado, porque o Senhor, meu Deus, enquanto a gente estava dormindo, o Senhor estava abençoando a nossa vida. E obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior riqueza. Essa é a nossa maior riqueza. Essa é a nossa maior riqueza. A gente precisa mudar isso aqui, gente, mudar o coração. Leia a palavra, peça ao Espírito Santo. Deseje conhecer os assuntos que a palavra diz sobre o céu, sobre a eternidade. E primeiro ponto, assim, mudança de mentalidade, mudança de cabeça, chave virada. Começa a falar. Falar sobre o céu. O que vai acontecer? De forma prática, o que aconteceu comigo? Eu dizia assim: Senhor, obrigado pelo céu, obrigado pelo céu, obrigado pela eternidade. Senhor, eu não vejo a hora de... Eu não vejo a hora de ver o céu. Com medo, eu dizia com medo. Porque, vem cá, se eu disser isso, então eu estou querendo morrer? E quando eu dizia isso, eu não dizia na frente das pessoas, não. Porque se eu dissesse na frente da neném, ele dizia assim: meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus. Eu não dizia na frente dos pastores, assim: meu Deus, pastor, tem alguma coisa que o pastor está passando, né? Eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre eternidade, chegaram pessoas à nossa igreja: pastor, o senhor está passando algum problema? O senhor está... Não. No começo vai ser estranho para você. No começo vai soar estranho. Gente, mas vem cá. Quando eu estou viajando, eu viajo muito. E quando eu estou lá fora, pode ser o melhor hotel, pode ser a melhor coisa. Mas a maior alegria que eu tenho, minha alegria é dizer o seguinte: rapaz, foi bom aqui, foi jóia ter pregado aqui, foi bom ter contribuído aqui. Mas eu quero voltar para minha casa, meu lugarzinho ali e tal. Está ali com a minha mulher, está ali assistindo um filmezinho, está a Lucivanda preparando o nosso café, melhor coisa do mundo. E não deveria ser isso, eu e você com relação à eternidade. Aqui está bom demais, esse carro está bom, olha, a igreja está muito bom, meu trabalho está muito jóia, rapaz, eu estou curtindo isso aqui, é bom viver, tá, não sei o que, tal. Senhor, meu Deus, é bom demais aqui, mas aqui eu estou doido, é para o céu, é o céu. Isso vira a nossa vida daqui a pouco. Não é sobre querer morrer, é sobre o lugar onde é o meu lugar. O céu é a minha verdadeira casa. O céu é a minha verdadeira casa. Cante sobre o céu. Cante sobre o céu. Fale sobre o céu. Deseje a eternidade. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Não é sobre rua de ouro, João Vitor, não é sobre mar de cristal. Vai ser bom demais. Lá diz que o trono é como esmeralda, é como safira. A sua boca sai do seu... Tem um negócio assim lindo, maravilhoso. Eu sei que é uma coisa linda, o céu. Gente, mas eu quero é ver Jesus Cristo. Eu quero ver o Cordeiro de Deus. Eu quero estar diante da face do meu Pai. Foi pregado ontem que ninguém viu Deus, mas um dia nós vamos ver o próprio Deus, o próprio Pai, e nós vamos viver para sempre com Ele. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá doença, não haverá ansiedade, haverá paz do Senhor, a alegria do Senhor, a glória do Senhor. Ei, deseje o seu verdadeiro lugar. Isso, eu começo a mudar a minha mentalidade, meu filho. Começa a falar, começa a cantar. E aí, quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, a gente vai começar a usufruir outros benefícios. Porque muda primeiro na mente, Júnior. Muda primeiro na nossa cabeça, no nosso coração.
A gente desejar. A segunda coisa é assim, a partir do momento que começa a mudar a cabeça, começa a mudar a cabeça, o que é que vai acontecer? Aí alguns benefícios. O primeiro benefício, o pavor da morte é quebrado. O pavor da morte é quebrado. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. É melhor ir a casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. A morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Quando a gente começa a mudar a mentalidade, pela palavra, pela conversa com o Espírito Santo, por falar, por saber, por expressar, por desejar, por saber que é o nosso natural, é o nosso natural, é o nosso natural. Se é o meu natural desejar voltar para casa depois de uma festa ou depois de uma viagem maravilhosa, pode ser a viagem dos sonhos, mas o melhor lugar, a nossa casa, o melhor lugar para mim, para você, se chama eternidade. Mas quando isso começa a mudar a minha cabeça, começa a invadir meu coração, eu começo a ter maturidade para enfrentar algo que nós não fomos feitos para ser, que se chama morte. Diga assim: eu não fui feito para a morte. Fala lá, gente, eu não fui feito para a morte. É tão real que você vai encontrar em algumas versões o nome Deus eterno, o eterno. Na verdade, não é sobre certo e errado, mas, vamos dizer assim, o mais correto seria a gente chamar Deus o eterno. Porque a gente está separando Deus de outros deuses, Lucas. O único que é eterno é o Pai de Jesus. Então, quando você começa, gente, por que a Bíblia, ele começa, Rafael, com o nosso lar, o Éden, e termina com o nosso lar, Apocalipse? Ele começa a falar sobre o lugar normal para a gente. E ele termina dizendo assim: olha, toda essa história do Gênesis ao Apocalipse, lógico que não estou falando cronologicamente, né, Jane? Mas eu estou falando em termos de princípios, assim, olha, a realidade minha e sua é o Éden. É o Éden, gente. Eu fui feito para o Éden. Eu não fui feito para... Não, eu fui feito para o Éden. Eu fui feito para a presença de Deus, eu fui feito para estar com Ele. Falar: ei, eu sou diferente do passarinho. Passarinho, Jesus criou, Deus criou os passarinhos, Deus criou tantos animais bonitos. Ei, mas eu e você, nós somos melhores que os animais, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O único ser que Deus diz assim: eu quero ter relacionamento com você. Passarinho eu dou comida, animais eu cuido, mas relacionamento é com o ser humano. Então o céu é o meu lugar. E Apocalipse termina o eterno, começando e terminando, dizendo o seguinte: ei, se o céu, se a eternidade, eu fiz vocês para a eternidade, eu quero terminar dizendo que a eternidade é o destino de vocês. Mas existe algo para eu e você a gente desfrutar a eternidade, que é o quê? A morte. E o assunto morte não é um assunto que se fala de uma forma, o que, gente? É normal. Concorda comigo? Falar sobre morte. Por quê? Porque tem pessoas que a gente perdeu, né, Márcio? Tem gente que a gente perdeu, não é, Natan? Você sabe o que é a dor de perder alguém? E quantos aqui? Então, falar sobre morte é muito complicado. Falar sobre morte para a gente é complicado.
Falar sobre morte e pensar sobre morte, as pessoas que estão ao nosso lado. Meu Deus, eu não quero nem, pastor, não quero nem pensar. Não quero nem pensar. Meu marido, minha mãe, eu não quero nem pensar. E gente, pode te falar uma coisa. Quando a eternidade passa a ser algo normal para a minha vida, não é que morte é brincadeira, mas a almejar o céu nos leva a uma maturidade. Fala comigo, gente, o que, gente? Fala o que, gente? Maturidade. E o que é ser alguém maduro? É gente que não é criança, é gente que não brinca, é gente que não trata o assunto. Criança trata, criança não tem noção, criança não tem nem como falar. Não, mas gente madura é diferente. E quando a gente percebe isso na vida dos apóstolos e de quem andava com Jesus, a maturidade para enfrentar o que Salomão diz: os vivos devem levar isso a sério. Os vivos devem levar isso a sério. E aí, quando a gente começa a almejar, trabalhar, pedir ao Espírito Santo, a outra oração que eu tenho feito na minha vida: Senhor, me ensina a ser maduro para enfrentar, doutor Gênero, o dia da minha morte. Porque vai exigir o que, gente? Maturidade. Vai exigir o que, gente? E maturidade não é simplesmente, tá certo? Algo. Sou eu? Vão dando glória, vão dando glória. Glória a Deus, glória a Deus. Como se constrói maturidade para enfrentar a morte? Eu vou repetir do mesmo jeito. Palavra de Deus, Espírito Santo, palavra de Deus e Espírito Santo, palavra de Deus e Espírito Santo, palavra de Deus e Espírito Santo. Porque quando eu olho os apóstolos falando sobre essa realidade, eles tinham o que, gente? Eles caminhavam com o Espírito Santo e eles tinham o que? O fundamento da palavra de Deus. Olha como é que Pedro trata sobre o assunto. 2 Pedro, capítulo 1, nos versos 12 em diante. E ele diz assim, ele começa: por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Sei bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Aí no 14, olha a maturidade do apóstolo Pedro. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já o que, gente? Quem foi que falou para ele? Quem foi que falou para ele, gente? Jesus. Eu tenho um pedido, maturidade, para dizer: Jesus, eu quero que o Senhor me fale o dia da minha partida. Eu quero. Eu tenho pedido ao Espírito Santo. Espírito Santo, constrói uma fé em Deus. Constrói um fundamento em Deus. Constrói na minha vida, ó Deus, uma confiança no meu Pai, no eterno. Constrói na minha vida uma certeza das tuas promessas na minha vida, ao ponto que o Senhor mesmo vai falar o dia da minha partida. Imagina nós, você que está comigo online, as unidades prisionais. Já pensou eu e você, a gente vivendo uma vida sem o pavor da morte?
Sem o pavor da morte. Vamos ser sinceros? Na verdade, vamos ser humanos. Gente, ansiedade é por quê? Medo da morte. Tem pessoas da área de saúde aqui, meu médico está por aqui. E, gente, o que é medo da morte? As pessoas não ficam ansiosas porque perderam o emprego. Ficam ansiosas porque perderam o emprego e porque vai acabar o dinheiro, vai acabar a comida, vai ficar com fome e vão morrer. Eu nunca vi ninguém ansioso porque perdeu o carro. No fundo, eu não sou da área de saúde, mas eu sou da área espiritual. No fundo, foi isso que aconteceu com o pecado estabelecido. Você escreve muito bem sobre João Vitor, sobre o meu novo eu. Melhor riqueza, Rodrigo, melhor riqueza foi Jesus resgatar a nossa verdadeira identidade. Amém, pessoal? Mas a maior riqueza de Jesus ter vindo na terra foi quebrar o pavor da morte. Dizer assim: a morte não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você. Duas coisas que Jesus quebra na cruz. O pecado não tem mais domínio. Ele diz: a morte não mais tem domínio sobre a sua vida. Você não ouviu. A ceia que a gente vai comer e beber é sobre dois fundamentos, Lucas. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida e a morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem mais domínio. Não tem mais domínio. E quando eu e você, nós começamos a construir uma fé. Construir o que, gente? Fé e conhecimento fundamentado na vida eterna. Fé e conhecimento fundamentado na vida eterna. A gente vai começar a viver o quê? Vida nova, novo nascimento. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Para eu e você a gente nascer de novo. E só tem nascimento. Interessante, né, gente? Quando você começa a ver essa perspectiva de eternidade, poder da ressurreição, vida eterna, a gente começa a enxergar na Bíblia tudo. Gente, tudo é sobre eternidade, é tudo sobre ressurreição, é tudo sobre vida eterna. Mas por quê? E por favor, não quero generalizar. E que hoje o Espírito Santo comece na nossa vida a almejar a eternidade, a almejar as coisas do céu, porque é tudo sobre isso. Capítulo 6 de Romanos capítulo 6. Então, quando eu desenvolvo essa mentalidade, né? Quando eu almejo o céu, mudo a cabeça, algumas coisas acontecem. O poder da morte é quebrado. Olha aqui que ele fala: que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Eu estou lendo Romanos 6:2. De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde, gente? Batizados na sua morte. Olha o 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui ele está falando sobre pecado quebrado, eternidade estabelecida, vida nova, eternidade, vida nova. Se você for olhar no capítulo 8, mesmo jeito. Romanos capítulo 8, no verso 10,
Ele diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Estou começando a... Faz sentido para vocês, gente? Então, o que é construir uma maturidade para enfrentar a realidade, gente? E eu fico... A palavra é preocupado, me preocupa. Eu não sei porque esse assunto para mim está sendo tão normal. Me preocupa ver a igreja de Jesus, filhas de Deus, filhos de Deus, que não leva a sério o assunto enfrentar a morte. É a mesma coisa de você estar negando coisas lógicas da vida. A mesma coisa. Coisas lógicas da vida. É normal para mim beber água, tomar suco. É normal comer. É normal ir dormir. É normal acordar, andar, trabalhar. É normal. É normal. Ei, gente, eu e você, com a mentalidade almejar o céu, eu e você, a gente precisa desenvolver algo que é real, é natural para mim e para você. O que? Encarar a morte. Encarar a morte. 60 dias atrás, mais um pouco, fiz uma cirurgia onde foi tirado um câncer. E eu estava naquela cirurgia e você leva, anestesia, depois voltei e disse assim: então o Senhor tem propósito para mim aqui, tem propósito para mim. Mas quando eu entrei naquela cirurgia, eu disse: Senhor, eu acho que ainda tenho muita coisa para fazer, eu acho que ainda tenho muita coisa a realizar, tem muitas palavras proféticas sobre a minha vida, mas Senhor, eu estou pronto para enfrentar aquilo que é realidade para mim. Mas não é apenas enfrentar, é saber o que vai acontecer comigo depois. Eu vou ver o Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, a quem eu adoro, a quem eu canto, a quem eu prego, a quem eu ensino, a quem é o Senhor da minha vida. Eu vou me encontrar com Jesus Cristo. Pergunta para mim: o que seria você se não tivesse o pavor da morte? E como eu desenvolvo, mais uma vez, gente, ora, pede o Espírito Santo, faz com que o assunto morte, eu vou dizer com muito cuidado, eu não quero colocar o assunto como algo que não merece seriedade, mas deixa-me colocar isso: o assunto morte precisa ser natural para você. Só uma pessoa disse: muito bom, pastor. O assunto morte precisa ser algo natural. E só vai ser natural quando eu e você tivermos firmados em uma palavra, em uma fé, em uma promessa inabalável, em uma herança que não muda, em uma esperança que o próprio Deus disse: a vida é eterna. Minha fé precisa estar fundamentada de forma prática em uma palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Eu vou
ressuscitar você, Costa Neto, no último dia. Você confessou o meu filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo já disse para você que você tem a vida eterna. Jesus disse para mim, disse para você ali nas cartas que o apóstolo Paulo fala: eu mesmo, o Senhor Jesus, não vai deixar você tropeçar, e Ele mesmo apresentará cada um diante do Pai. É nessa promessa que eu sustento, Fernando. Jesus Cristo vai pegar você, pegar na mão e dizer: Jesus, eu não tenho capacidade, Fernando, de estar na frente do Pai, não, Fernando, não foi você que vai se apresentar sozinho, não. Porque se você for apresentar sozinho, meu amigo, não vai dar certo, não. Mas eu vou com você, Fernando. Eu vou com você, Fabinho, eu vou com você, Priscila, eu vou com você. Eu vou com você, Mateus, eu vou com você, eu vou com você, Cris, eu vou com você, eu vou com você, Fabiano, eu vou com você, Fabiano, eu vou pegar a sua mão, eu vou com você, e eu vou dizer: Pai, está aqui o meu filho, Pai, é a minha filha, eu sei, filho, mas eu queria só ter certeza que o Senhor sabe. É lógico, eu vejo Jesus na vida dela, eu vejo que tem um nomezinho que está escrito na cabeça dela, ela é conhecida, o nome dela está escrito, o seu nome está aqui. Pois é, Pai, pois eu quero apresentar diante do Senhor. Ele vai dizer para mim e para você: filha, seja bem-vindo, filha, seja bem-vindo, filho, seja bem-vindo, isso, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não é como nós vamos, é como para onde nós vamos. Eu não sei como é que ela vai bater na minha porta, eu não sei como vai bater na sua porta, mas uma coisa é certa: se eu e você, a gente almeja o céu, se eu e você, a gente almeja Jesus Cristo, não apenas para uma conferência, se eu e você, a gente almejar Jesus para a eternidade, se eu e você, a gente tiver: Senhor, eu quero olhar nos teus olhos, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te ver quem o Senhor é, Pai, eu quero conhecer quem o Senhor é, eu quero estar vindo diante do trono, eu quero adorar com os meus amigos, com o meu GC, oh Senhor meu Deus, com os meus pais, com os meus filhos, da minha família, eu quero adorar, milhões de milhões, milhares de milhares, eu quero adorar. Eu não sei como é que vai bater na sua porta, eu não sei o dia que vai bater, mas saiba que eu e você, nós temos uma fé, eu e você, o conhecimento é fundamentado na vida eterna. Ei, a morte não tem mais poder sobre a sua vida, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ei, você, a gente pode cantar, e quando um dia eu e você, a gente encarar a morte, a gente vai cantar essa música não com medo, a gente vai cantar não apenas nessa conferência, mas a gente vai cantar amanhã, a gente vai cantar depois da manhã, a gente vai cantar outros dias, na certeza, na maturidade, na convicção que o meu nome está escrito no livro da vida. Você não foi feito para o sucesso dessa terra, você não foi feito para criar riqueza nessa terra, você foi feito para cumprir tua missão de vida, e cumpriu a tua missão de vida. Eu e você, nós estamos para sempre com Ele.